Programa Estação Rural com Renato Guimarães. Oferecimento Sicoob Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Muito bem, o programa Estação Rural começando a partir de agora com Renato Guimarães, no oferecimento do Sicoob Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Renato, mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes desta emissora. No programa anterior que nós fizemos, chegamos aqui debaixo de chuva. E hoje, novamente, do mesmo jeito, né? O nosso abraço hoje vai para o Cuica e a sua esposa Selimar. Tivemos a oportunidade de visitá-lo lá ontem. Ficamos impressionados com a estrutura que ele tem na casa dele para preparar todo tipo de carne, leitoa, cabrito, pato, ganso e não sei o quê. E então, fiquei impressionado com a estrutura dele. O nosso abraço também vai para o seu Osmar Rosa, que hoje até vamos visitar ele lá no sítio dele, lá na roça, que foi operado em Juiz de Fora. Parece que está indo tudo bem no pós-operatório. Que Deus abençoe o seu Osmar, a dona Aparecida, Natane, Lohana e Chayenne, certo? Então, certo, Renato. Renato, hoje, para começar nosso assunto hoje, a nossa conversa hoje, o assunto é sempre o mesmo. Será que dessa vez você vai animar os nossos produtores aí ou não? Como é que está o mercado do café, Renato? Não vou animar nem desanimar. Deu uma estabilizada. Café está estabilizado. Café Duro 800, Café Rio 700. Na Bolsa também está estabilizado. O valor do dólar também está estabilizado. E parece que só fato novo vai mudar essa situação. Se acontecer um fato novo para subir ou mais para subir. O fato novo que pode acontecer para subir é previsão de frente fria e geada, né? Mas não está tendo assim possibilidade de acontecer isso. E historicamente geada de café no Brasil é até agosto. Passou de agosto, não tem mais não. Então o café está estabilizado. Agora o produtor não está vendendo muito, o produtor só está vendendo aquilo que ele tem necessidade, despesa de última hora, tem que pagar um apanhador, aí ele vai e vende, e é isso mesmo que o produtor tem que fazer. Existe problema de produção mundial no Vietnã, na Indonésia, né? Aqui no Brasil essa é a questão. Quanto será a produção de café do Brasil? Ninguém sabe, né? Os números são variados. A produção já está bem adiantada, talvez 60% na Arábica. O Conilon já está pronto. E a perspectiva dos produtores é que não vai dar tudo aquilo que eles esperavam. A nossa região, como nós sabemos, a produção é pequena mesmo, não tem dúvida não. Agora, uma coisa que aconteceu, chuva na nossa região. Uma chuva atípica. Julho não é mês de chover, não. Eu falo para ele que na quinta-feira passada, de manhã, eu acordei assim, tá caindo água, agora também está chovendo. E vários dias choveu. Deve ter chovido aqui na região uma média de 30 milímetros, mais ou menos. Então, a chuva tem uma faca de dois legumes, né? Legume. Um legume é que atrapalha a colheita. Dá uma parada na colheita, dificulta, dá uma parada. A outra, que ela beneficia, armazena água no solo. Nós estávamos 90 dias sem chuva nenhuma. A gente faz leitura em vários locais aqui, 90 dias praticamente que não chove. A planta começa a sofrer, então vai armazena água no solo. A chuva foi uma chuva mansinha e suave, mas acumula, chuva criadeira. Agora uma coisa que vai acontecer. Nós falamos em florada de café aqui. O que nós falamos? Espero que o pessoal tenha guardado. Os botões são formados antes, abril e maio, cresce até um determinado limite, param ali, e a hora que bateu água nele lá, ele vai retomar o crescimento e vai abrir florada
mais ou menos 12 dias após. Então nós teremos florada no início de agosto. Também é uma florada atípica, né? É uma florada precoce. Agora, então, teremos a florada daqui uns 12 dias, mais naqueles cafés mais precoce, igual o Catucaí, em lugar mais ensolarado, em lugar mais quente. Teremos florada, geralmente a primeira florada é mais na copa do pé de café, mas às vezes nós vemos café que vai dar florada em todo o pé de café. Vamos aguardar isso aí e fazer uma avaliação. Agora, o que acontece com a florada precoce? Pode haver desuniformidade na maturação da safra futura. O que acontece? Se deu uma florada no início de setembro, início de agosto, o café leva 220 dias desde que dá a flor até que ele vira maduro. Então nós teremos café no meado de março. E esse vai estar pronto no meado de março. E eu torço, sim, para que nós tenhamos chuva depois, chuva boa em setembro. Porque outubro, agosto não chove não. Mas suponhamos que chuva bem em setembro. Aí vem as novas floradas, e nós vamos ter uma colheita uniforme, que aí não é diferença muito grande. E é bom quando dá a florada na época que não chove muito, porque quando dá na época que chove demais, costuma a florada não pegar. Então, se nós temos essa florada agora, e depois chovendo em setembro, dá mais umas 2 floradas, e nós temos condições de ter uma colheita até uniforme e muito cedo que vai acontecer, né? Agora, só a nossa região aqui, do Zona da Mata tal, que está dando chuva agora e vai dar florada. O resto do Brasil parece que não vai dar florada. Porque existe um negócio que derruba o preço do café também, é florada, né? Deu a florada, pronto, vem lá pro chão. Porque florada é o prenúncio de uma produção, mas ainda não é a produção. Ô Renato, você, só repetindo por gentileza aí o valor que você passou do preço do café, para que a gente possa comentar em cima dessa situação aí, por gentileza. 800 e 700. 800 o duro e 700 o rio. Pois é, na semana passada você passou 780 o duro, 680, se eu não me engano. Isso. Então deu uma pequena... pequena alteração. Pequena alteração. Pouca, mas deu. Deu uma melhora. Pouca coisa, pouquinha coisa. A bolsa subiu um pouquinho, pouca coisa. Arredondou, né? Então já há uma, assim, já pode dizer que é uma luzinha lá no fundozinho do túnel. Tá certo. E não há mais possibilidade de café cair também, não. Parece que chegou assim no fundo do poço. Então, às vezes o produtor acha, não, vou vender o café porque esse tempo vai cair, vai ficar em R$500, não sei o quê. Não existe essa possibilidade, não. Tá aí, certo, né? E vai embora. Como falou, o produtor está fazendo o dever de casa direitinho, ele está vendendo aquilo que precisa, certo? Tá certo. Semana passada, Renato, começamos a falar aqui a respeito de plantio de café. Falamos aí as variedades, um pouco das variedades, as formas de plantar. E o nosso assunto é muito grande, muito extenso, temos muita coisa para falar a respeito disso, muitas dúvidas para tirar dos nossos produtores. E para hoje, o que nós temos aí, o que nós vamos dar sequência nos assuntos aí da semana passada, falando a respeito do plantio de café. Como nós falamos, o produtor tem que estar sempre plantando café. Em Minas Gerais, né? Na Zona da Mata, de cada 5 pés de café que existe, 1 está em formação. Então ele está sempre plantando, porque ele tem que ter uma lavoura, maior produção, maior competitividade. Às vezes tem lavoura muito velha, espaçamento muito largo, que ele tem que ir trocando essa lavoura. Então ele está sempre plantando café. Então, qual que é o caminho, né? O produtor escolhe a variedade. Cada variedade pode ser adaptada a uma região, né? Às vezes o cara pega, o modismo, hoje é o café arara. Mas se ele plantar um arara numa altitude muito elevada, não é bom, porque ele já é tardio e acaba complicando
Então, numa altitude muito elevada, seria um catucaí, um 785, um catué amarelo 2SL, que a maturação dele é precoce. E o arara iria bem em todas as outras regiões. Então, ele tem que procurar uma variedade que se adapta à região. Aí ele vai escolher depois o espaçamento da lavoura, vai determinar o espaçamento. Nós já falamos muito aqui que nós não podemos ter café largo demais, que nós não teremos produtividade. Aí ele vai fazer a triação para o plantio. Ele vai triar o lugar onde que ele vai abrir as covas. No passado, nós usávamos plantar café, onde as covas eram abertas com enxadão. Geralmente 2 palmos por 2 palmos por 2 palmos, abria-se essas covas, né, para plantar café. Agora, tudo que é moroso, nós temos que sair, porque nós não temos mais mão de obra direito, não. Então, você abrindo cova de café com enxadão, dá um rendimento de 150 a 200 covas por dia. E como demanda muito esforço, o camarada vai trabalhando com aquele enxadão pesado e vai, no final do dia, aquelas covas vai diminuindo cada vez mais e nós não temos, assim, uma profundidade adequada. Hoje nós podemos ter várias opções, né? Se você tiver uma área, assim, com uma declividade de 20%, você pode fazer o sulcamento da área. Você sulca com trator, né? Com pequenos sulcadores, né? Que tendem a ficar raso. Com máximo de 30 a 40 centímetros, né? E o fundo em forma de V. Então passou-se a usar também os subsoladores, né? Para alargar e aprofundar esse sulco, visando um melhor trabalho das operações. Isso é o sulcamento, o melhor trabalho do sulcador. Essa prática e a consequente correção, adubação da terra no sulco, em maior profundidade, você vai colocar os adubos em maior profundidade, dá ótimos resultados no desenvolvimento e produtividade dos cafeeiros. Os cafeeiros terão nutrientes a maior profundidade, eles vão lá e aí vão ter um melhor ambiente para o desenvolvimento das raízes. Então, lavoura formada nesse sistema tem se mostrado sempre mais tolerantes em período seco, porque a raiz estão em áreas mais profundas. Certamente é pela melhor formação e maior profundidade do sistema radicular das plantas. Agora, o que se usa hoje muito em dia, o pau que rola mesmo, é a perfuratriz motorizada de operação manual. O que acontece? Ela possui um motor superior à gasolina e para acionar a broca, né? Então, e 2 alças, né? Para o operador manejá-las. Nós temos broca de 2 tipos. Primeiro, a rosca sem fim. Girando, né? Ela vai girando sobre um buraco circular, né? Vai tirando a terra para fora. E ao atingir a profundidade adequada, ela é levantada, né? E o restante é tirada a terra para fora. Então, ela é aberta um buraco e toda a terra é tirada para fora. Segundo, é um tipo de broca composto apenas por 2 lâminas terminais no eixo. Não abre a cova, apenas afofa a terra, mas não retira a terra. Tá certo? Então, Renato, falando a respeito disso, a questão aí da perfuração para a plantação do café, eu me lembro que quando a gente mexia com lavoura, quando eu trabalhei na roça, até meus 18 anos, 19 anos mais ou menos, a gente fazia a plantação do café, como você disse, utilizando aí enxadão, porque naquela época também já não existia essas modernidades que existem hoje, a coisa era feita mais artesanalmente mesmo, mais manual. A gente fazia as covas, voltava a terra para dentro da cova e ali colocava os nutrientes necessários, às vezes calcário, às vezes esterco,
deixava aquilo ali, curtia um pouco, depois você vinha e plantava as mudas do café. Com essa perfuração motorizada aí que você disse, que retira a terra, toda a terra do buraco do café. Como é que funciona hoje essa forma, esse manejo, essa forma de plantar essas mudas de café? Você falou bem. Na época que abria a cova no enxadão, tirava a terra para fora, né? Misturava ali os adubos, né? Químico, calcário, esterco, sempre que possível é muito bom, e devolvia para dentro da cova, deixando até ela um pouco abaulada, né? Um pouco mais alta, e o ideal é esperar algum tempo, né? Nem sempre isso é possível, esperar um tempo para que aquela terra acame, não é isso? Então, na broca é a mesma coisa, se retira a terra e se mistura os nutrientes e volta com eles para dentro da cova. Agora, essas brocas perfuratriz, ela tem assim um diâmetro de 10, 15 e 20, né? Então esse 10, 15 é mais usada para fazer cerca, esse negócio. No caso do café, pega a maior, que é 20 centímetros, um palmo. Aí 20 centímetros é uma superfície adequada. E só pode-se abrir com um único operador, né? Agora, o mais importante disso tudo, do que a largura, é a profundidade. Então, essa broca tem condição de abrir uma cova com 50 a 60 centímetros. Então, é ali que nós vamos chegar, porque favorece a correção do solo, né? E o sistema radicular mais profundo do cafeiro. Fala. Ô Renato, outra curiosidade, essa é curiosidade minha mesmo, a muda de café, ela não é tão grande quando a gente vai plantar, está em torno de 20 centímetros de tamanho, mais ou menos, quando vai ser plantado. Isso. O saquinho de café, o saquinho lá que bota a terra, que coloca a muda, também não é tão grande, ele é um diâmetro pequeno, parece dar mais ou menos em torno de 10 centímetros aí, radicular. Por que uma cova tão profunda e por que tem que ter fazer uma cova com 20 centímetros de espessura para poder plantar essa muda? Qual o objetivo disso? Tira essa dúvida minha e de repente de algumas pessoas que estão ouvindo aí a nossa programação. Realmente a sacolinha de café ela tem uns 7 centímetros de diâmetro e uma altura mais ou menos de 18 centímetros. Agora, esses adubos que a gente coloca na cova do café, no caso o fósforo, o cálcio, o magnésio, eles não têm mobilidade no perfil do solo. Não é como o nitrogênio, que você põe lá, ele caminha. Então, ele não caminha. Então, você tem que distribuir ele numa área melhor, porque à medida que a planta vai soltando sua raiz, ela vai tendo os nutrientes. Se tiver num local só, aí chega ali e para frente não tem. Então, esses produtos, fósforo, cálcio, magnésio, não têm mobilidade no solo. Então, nós temos que misturar para que a planta, quando vai crescendo, vai sempre encontrando esses nutrientes para crescer. Certo? Tem um ouvinte perguntando aqui, Renato, que hoje em dia também usa-se fazer cova com reto escavadeira. Isso, está perguntando se isso fica bom, se isso ajuda, não ajuda, como é que funciona essa situação? Isso aí pode se fazer também, certo? Com retro, o suco, né? Pode fazer. Agora aí vem a questão do custo, né? Eu não sei como é que está o custo dessa retro que vai. Parece que é mais cara, né? Mas é uma opção também, né? É mais caro, mas é mais rápido também, se você for analisar. De repente, o custo-benefício, de repente, empata com outra forma de manejo também. Não? Você não acha isso? Pode se fazer também, mais rápido, certo? E às vezes até um tamanho maior, né? Que sempre é bom o tamanho maior. Então é mais uma opção que nós temos na região. E também funciona direitinho, né? Essa broca perfuratriz, o rendimento dela é 1.000 a 1.500 covas por dia, tá? Então é quase que 10 vezes mais do que o coveamento com o enxadão, né?
Tem essa questão que nós falamos daquelas hastes laterais, né? Ela mistura a terra ali, não tira fora para a terra, né? Então, não resseca tanta terra, tem essa vantagem, mas não consegue misturar os adubos direito. Você põe na superfície o adubo ali, não consegue misturar. Seria ideal fazer um tipo de uma cova, como se fosse plantar milho, botar o adubo ali no lugar da cova e ela consegue misturar bem. Agora, como você falou aí, enchimento das covas. O que nós botamos em cova de café? Fósforo, que é o superfosfato, e calcário, né? Esses adubos devem ser bem misturados. A fonte mais comum de fósforo é o superfosfato simples. Como temos análise de solo, se o teor de solo for baixo, devemos colocar 300 gramas. Se médio, 250 gramas por cova. E se bom, 200 gramas. O calcário é de acordo com a análise de solo, devendo circular entre 150 gramas. Agora, uma coisa importante, ao enchermos a cova, devemos deixar uns 10 centímetros abaixo. Não devemos deixar a cova nivelada. 10 centímetros abaixo é bom porque você planta a muda ali um pouco abaixo e conserva uma melhor umidade. De modo que a muda vai ser plantada mais funda. Essa prática favorece muito o pegamento das mudas recém-plantadas, pois assim vão receber mais umidade e sombra, condição importante para o seu pegamento e desenvolvimento inicial. É lógico que nós devemos cuidar do restante da área para que não aconteça que terra solta vai e acaba assoreando essas mudas. Agora, outras informações importantes, época de plantio do café. É pegar no início das águas, outubro, novembro, para que a planta aproveite esse período chuvoso, tenha um bom desenvolvimento inicial, pegamento é melhor e nós tenhamos, assim, no futuro, um plantio mais precoce e sem falhas. Na nossa região, a época ideal de plantio de café, ela é outubro, novembro mesmo, né? E quando as mudas que se formam na região estarão prontas nessa época. Às vezes eu plantio em dezembro, você planta em dezembro, pode dar um veranículo em janeiro, e isso tudo prejudica, né? Ô Renato, tem muita gente também que costuma fazer plantio de café no mês de março. Isso é aconselhável? Isso é bom, não é? Como é que você vê essa situação aí a respeito desse plantio em março? Mês de março, em determinadas épocas, funciona direitinho. É porque aí chove até um pouco menos, mas a temperatura cai, é menos quente, é mais fresquinho. Agora pode acontecer, como tem acontecido ultimamente, de não chover em março, né? Como teve nos últimos anos aí. Não choveu em março, abril direito, então aí o plantio é prejudicado. Eu acompanho as mudas de café da região, tem um ano aí que nós tivemos que jogar umas 600 mil mudas fora. Por quê? Chegou março, não choveu, ó. Passou 30 dias sem chuva. Como é que planta? Não planta. Apesar que é normal chover em março, mas ultimamente tem falhado assim. O que o produtor tem que observar, né, Renato, é que de uns tempos para cá, o nosso clima mudou muito, as temperaturas mudaram muito. Nós tínhamos aí no passado uma temperatura mais regular. Você sabia certinho o início das águas, o início do inverno, o término do inverno. Hoje em dia está assim, meio que misturado. Faz frio quando não se deve, faz calor quando não se deve, chove demais num período, não chove no outro. Então, tudo isso hoje tem que ser analisado pelo produtor, para que ele não venha sofrer prejuízo, nem para o viveirista que vai fazer as mudas para os produtores, nem para os produtores também comprar aquelas mudas e perdê-las por causa aí de um mau tempo. Tudo isso tem que ser observado, não é isso? Eu acho que o melhor mesmo é plantar no início das águas. Pode acontecer de plantar em março também. E
ser bom, mas de vez em quando é uma incógnita, né? Então, nós agradecemos a atenção, né? Vamos acompanhar essa florada aí. Eu gosto de acompanhar a florada. Vamos chegar aí, gostaria até de ter notícia dos ouvintes aí sobre isso aí. É o prenúncio da nossa produção do ano que vem. Então, o indivíduo pode falar assim para a gente aqui: ó, deu uma florada só na copa do pé de café, deu uma florada só nas lavouras precoces, as intermediárias à tardia não deu, né? E a florada foi muito boa, não é? Vamos ver o que vai acontecer. Sabemos que não é nas outras regiões do Brasil, não vai dar a florada agora. Ô Renato, falando nisso, só uma perguntinha a respeito disso. Os grãozinhos lá que vão formar as folhas do café estavam adormecidos. É fato de que realmente eles vão abrir florada agora por causa dessas chuvas, ou isso pode não acontecer? Mas nunca falha, né? Se ele está lá como está e choveu, ele vai crescer e vai abrir flor. Agora, se não der chuva, ele fica lá 1 mês, 2 meses, até abrir. Então, agora, como eu falei, não é todas as lavouras que vai dar. Lavoura mais tardia, lugar mais frio, né? Numa mesma propriedade, você tem lugar que vai dar muita flor, outra vai dar menos. Então, não tem jeito de não abrir. Ele está para abrir. E o pegamento da florada, o bom da florada é quando chove, o botão cresce e depois abre a flor sem chuva. Aí que é o bom. E nós não vamos ter chuva para frente, não. Nós vamos ter uns dias de chuva e daqui 10 dias lá, estamos com o tempo perfeito. Ô Renato, outra questão que eu queria perguntar para você. Por exemplo, tem gente que já acabou a colheita do café, já está com a lavoura, já está liberada para dar flor, para folhear novamente, aquelas que perderam as folhas. Agora, aquelas que ainda não terminaram a sua colheita, porventura essas flores vierem, elas vão ser prejudicadas na hora da colheita? Isso vai causar prejuízo? Essas flores não vão ser aproveitadas aí, ou isso também não influencia? Ele vai estar colhendo café e vai continuar colhendo café. Ele só não vai colher no dia que a flor abrir, né? No dia que a flor abrir, ele não vai colher café. Mas fora disso, ele vai continuar com a colheita de café. E a flor, o botão é num lugar mesmo, na axila da folha. É um lugar super protegido que ele fica, né? Então, vai continuar com a colheita normal. Apesar que a maioria terminou, né? Então, vai continuar. Só não vai colher no dia que tiver a florada aberta lá. E não, né? Aí é questão de 2, 3 dias, né? Outra coisa importante. Tem um ditado popular que fala assim: ano de muita manga, muito café. Já viu isso? Não sei. Já ouvi falar. E funciona. Eu te falo uma coisa. 2020, eu tenho um pé de manga lá em casa, eu acompanho ele. Deu manga que dava para carregar um caminhão de manga debaixo do pé de café. Deu muito café. 2021, não deu manga nem para chupar. Agora, esse ano a florada de manga está um espetáculo. Mas uma florada muito grande, né? Que deve acontecer com a florada do café também. Então vamos aguardar, né? Ver essa florada aí, que é o prenúncio da produção. Às vezes é uma florada cedo, mas é bom que já vai dando cedo. É bom dar cedo mesmo, e se lá para frente não der, né? E aí, essa questão da colheita ser desuniforme, aí resolve. O problema é não dar café. Se der, resolve, né? Com certeza. Então, um bom dia para todos, né? Valeu, Renato. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Café. Deixa aí o seu contato mais uma vez. Meu contato é WhatsApp, né? 32 999 53 88 29. Então você que vai ter uma florada muito bonita na sua lavoura, se possível, manda uma foto pra gente aí. Tá, um abraço para todo mundo.
Valeu, Renato Guimarães, mais uma vez aqui na Café FM, trazendo informações a respeito aí do café, do plantio, informando você, homem e mulher do campo, todas as quintas-feiras. Renato volta na próxima quinta, a partir das 6h30, aqui na Café. 7h05.